companheiros, companheiras, sou Vicente Andreu, sou filiado ao PT desde 1982, fui presidente da Agência Nacional de Águas de 2010 a 2018, fui presidente também da empresa de saneamento de Campinas. E nós vamos falar hoje um pouco sobre água e saneamento. E como esses dois temas são temas assim muito extensos, a ideia aqui, obviamente, não é aprofundar cada um desses temas, mas propiciar a vocês os elementos centrais para que vocês entendam como funciona o sistema de água, como funciona o sistema de meio ambiente no Brasil, inclusive com algumas dicas para que vocês possam utilizar no mandato de vocês, durante a campanha e depois de eleitos como vereadores e prefeitos do PT por todo o Brasil. Então nós vamos falar de água e saneamento. De uma maneira geral, as pessoas entendem que água é a água na torneira e que saneamento é o esgotamento sanitário. Esse é um conceito popular, mas tecnicamente não é assim que ele é definido do ponto de vista dos sistemas brasileiros. Quando a gente está falando em água, nós estaremos falando em água na natureza, chamada água bruta. A água dos reservatórios, a água dos rios, a água do subsolo. Esse é o sistema de água, né? E muitas vezes também conhecido como recurso hídrico, então as pessoas muitas vezes falam, não, recurso hídrico, água. Cada vez mais o tema de recursos hídricos eu acho que vai ser abandonado, porque ele reflete muitas vezes, recurso hídrico, uma visão liberal de apropriação da água na natureza. Então, água é água na natureza, o recurso hídrico é quando você se apropria da água na natureza para um determinado uso. Cada vez mais, como eu falei, eu acredito que o conceito de recursos hídricos vai estar em desuso. Então, quando a gente falar de água, nós estamos falando de água bruta. E o sistema que representa a água bruta no Brasil foi criado na Constituição. Há uma lei, a 9433, que é de 97, que é a lei que estrutura o sistema, também chamado Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SINGRE, que é o que trata de água. Quando a gente for falar de saneamento, um pouquinho mais adiante, no saneamento nós vamos estar falando daquilo que é definido na Lei 11.445, de 2007, que estabelece quais são os serviços de saneamento. Então, os serviços de saneamento são drenagem urbana, resíduos sólidos, limpeza urbana e também a parte de fornecimento, abastecimento de água potável ou água tratada. E o último desses serviços é o serviço de esgotamento sanitário. Então, vejam, água na natureza e água potável no sistema de abastecimento. Esgotamento sanitário é saneamento. Água potável, saneamento. Água na natureza, sistema de água. Aparentemente isso é muito simples, mas acaba tendo muita confusão das pessoas que às vezes está tratando de um problema, por exemplo, de irrigação na sua cidade, e acaba imaginando que esse problema de irrigação ele é um problema da empresa de saneamento. Não. Esse é um problema que vai ser tratado dentro do sistema de água. E do outro lado, às vezes as pessoas falam, não, a questão de água é uma questão no Comitê de Bacia Hidrográfica, quando está falando de água potável. Não, quando for água potável, nós vamos estar falando do sistema de saneamento. As águas, agora nós vamos falar um pouquinho da água bruta, da água na natureza. Uma questão fundamental de entender também é que as águas no Brasil, as águas brutas, água na natureza, elas têm dois domínios. O que significa o domínio? Domínio é a responsabilidade por cuidar, é autorizar o uso dessas águas. Então, as águas estão definidas na Constituição em águas federais, ou águas da União, e águas estaduais. Quais são as águas federais? As águas federais, ou águas da União, são aquelas que estão em corpos hídricos, corpos de água, que banham mais de um estado. Então, quando você tiver
um rio, um reservatório que banha mais de um estado, a água contida nesse reservatório, ela é de responsabilidade da União. Também quando você está tratando de rios que fazem limite entre estados no nosso país ou rios que fazem limite com outros países. Então, quando você tem mais de um interesse do estado ou de país, essas águas também são gerenciadas, são administradas pela União. E rios que vêm do estrangeiro para o Brasil, por exemplo, o próprio rio Amazonas, que é formado pelo Solimões, pelo rio Maranhão, ou então o Rio da Prata, que ele é formado em grande parte por rios que estão aqui na bacia do Rio Paraná, do Rio Paraguai, que depois vão migrar para a Bolívia, para o Uruguai e para a Argentina. Então, quem tem a responsabilidade por cuidar dessas águas é a União. E as águas estaduais? As águas estaduais são sempre as águas subterrâneas. Então, muitas vezes tem muita confusão também a respeito disso, quando a pessoa precisa, por exemplo, de uma autorização, de uma outorga, para poder fazer uso da água, fazendo um poço, seja para sua residência, para a indústria ou para o seu comércio. Quando a água é do subsolo, sempre essa água é de domínio dos estados. A pessoa vai ter que procurar o órgão gestor de recursos hídricos. Ah, mas Vicente, e o aquífero Guarani, que abrange diversos estados do país? Bom, o aquífero Guarani, ele, em cada estado, ele é responsabilidade do estado. E as águas superficiais são as águas que têm nascente e foz no próprio estado. Veja, isso também é uma questão importante, porque às vezes as pessoas imaginam que Rio Grande é da União, Rio Pequeno é dos estados. E não é por isso não é pelo tamanho do rio em si que se define o domínio. Se define se ele é exclusivo de um estado ou se ele tem mais de um estado banhado por suas águas. Então, por exemplo, no sistema Cantareira aqui em São Paulo, tem vários córregos bem pequenos que nascem em Minas Gerais e atravessam para o estado de São Paulo. Esses córregos, esses rios são federais. No entanto, o rio Tietê, que nasce em Salesópolis, percorre 700 quilômetros, é um dos maiores rios do Brasil, inclusive, mas tem a foz ainda dentro do estado de São Paulo, lá no Rio Paraná. Esse é um rio de domínio do estado. Isso também é muito importante para seu conhecimento, para sua gestão, porque se aquela água é uma água da União, você vai ter que recorrer ao órgão gestor nacional, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Se o seu rio, o seu reservatório é de natureza estadual, você vai consultar o seu órgão estadual. Agora, outra coisa que era importante definir desde já, que é se existem no Brasil águas, falando sempre em água na natureza, águas privadas. O Brasil já teve água privada. O Código de Águas de 1932 estabelecia que a água acompanhava a propriedade. Então, se você tinha uma propriedade ou uma fazenda, a água percorrendo a fazenda, ela era de propriedade do dono daquela fazenda. Vários países ainda têm a propriedade privada da água. Então, na Austrália tem, no Chile tem, vários países têm a propriedade privada da água. No Brasil, a partir da Constituição de 1988, não existem águas privadas no Brasil. Ou elas são do Estado, ou elas são da União. Não existem também águas municipais. Tá, mas o meu córrego nasce no próprio município e a foz do córrego é no próprio município. Não importa, essa água ou será estadual ou será federal. Ela nunca será nem municipal e ela também não será água privada. Isso também dá muita confusão, principalmente nos estados onde a agricultura tem um papel importante, porque o proprietário da terra, obviamente, quer fazer um uso particular da água enquanto ela está atravessando a sua propriedade, mas ele não pode fazer isso. Ele não pode utilizar a água de tal forma que ele venha a causar prejuízo para aqueles que estão rio abaixo ou a jusante
do seu rio. Então é importante gravar que não existe água privada. O rio, o leito do rio compõe a propriedade, porém a água dentro do rio ou do reservatório, ela será sempre, no caso brasileiro, ela é água pública. E além disso, o que é importante destacar? O importante destacar ainda, quando a gente está falando em água bruta, é separar, né, o domínio, que é do Estado ou da União, com o uso dessa água. O uso dessa água, ele pode ser um usuário de hidroeletricidade, por exemplo, as usinas hidrelétricas utilizam água. Pode ser um usuário a navegação, usuário pode ser a mineração, seja para lavar os minérios, seja para, através de mineroduto, transportar o minério de um local para o outro. Eles utilizam muita água para fazer esse transporte. Um outro setor usuário da água é o turismo, né? Por quê? Porque o turismo exige que aquelas águas tenham uma determinada qualidade que permita que as pessoas possam andar de barco, nadar, pescar. Então, o setor de turismo também é um usuário de água. A irrigação, né? A irrigação é um dos principais usuários de água no Brasil, então você tira a água do subsolo ou dos rios para poder fazer a irrigação. E aí vem dois usuários muito interessantes. Meio ambiente é um usuário de água? Ou a água compõe o sistema de meio ambiente? As duas respostas estão corretas. O sistema de meio ambiente é muito mais abrangente do que o sistema de água, porque envolve florestas, fauna, envolve uma série de outras questões. Porém, o sistema de água, quando há um requerimento, há uma exigência que você mantenha um fluxo de água naquele córrego, naquele reservatório, naquele rio, para atender demandas ambientais, o meio ambiente ele também é um usuário de água. E aí a gente chega no saneamento. Saneamento é um usuário de água? Sim, o saneamento, a empresa de saneamento, a autarquia, o Serviço Municipal de Saneamento, a empresa estadual de saneamento, ela é um usuário de água. Por quê? Porque ele vai buscar a água no rio, no reservatório, utiliza dessa água para prestação do seu serviço para aquela comunidade, para aquela população, para aquela cidade. E eu vou encerrando essa parte de água. Eu acho que aqui a gente foi colocando essas questões principais. A água é sempre pública, a água é da União, dos estados, né? Quais são os usos considerados da água, para que você tenha acesso à água através da outorga, mas é importante que vocês conheçam e saibam que há várias tentativas no Brasil de reprivatizar a água bruta. A gente muitas vezes conhece a privatização das empresas de saneamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é importante que vocês saibam também que há iniciativas no Congresso Federal que visam a privatização da água. Obviamente que o tema não vem assim, privatização da água, mas eles são leis que visam o uso privado da água, ou seja, quem tiver a utilização da água passa a ser o dono da água e não presta conta para ninguém. Então tem dois projetos que era importante vocês conhecerem. Um é o PLS 495 de 2017, que é do senador Tasso Gereissati. Ele diz o seguinte: olha, nós vamos criar um mercado de água e se eu comprar a sua outorga, que ele é um instrumento precário de uso, não de propriedade, ele permite que eu compre a sua outorga e se eu comprar a sua outorga, eu passo a ter a propriedade privada dessa água. Obviamente que isso interessa a quem? Interessa a grandes usuários de água, como os engarrafadores, como o senador no Ceará, produtor de refrigerante, cerveja. Então, eles não querem prestar conta dessa água para a sociedade, eles querem ter uma garantia de que a água será deles. Então, esse PLS 495, ele visa a criação do mercado de água e tem um projeto de lei também da autoria do governo Bolsonaro, que é o PL 4546, que também busca criar um mecanismo que, se você pegar
ou construir uma adutora ou uma infraestrutura para aquela água passa a ser de sua propriedade. Então, é importante saber que a Constituição de 88 definiu a água como um bem público, né? E assim deve ser, mas obviamente há interesses econômicos e também ideológicos no sentido de tentar privatizar a água no Brasil. E a última dica, o sistema de águas é um sistema complexo, tem o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tem os órgãos gestores, tem a agência de bacia, mas tem um organismo importantíssimo que é o Comitê de Bacia Hidrográfica. E no Comitê de Bacia Hidrográfica se reúne usuários, sociedade civil, ONGs, universidade. E é muito importante que você, durante a campanha, depois de eleito, você procure o seu Comitê de Bacia Hidrográfica para que você atue, milite dentro do comitê no sentido de garantir água de qualidade, água de quantidade, mas principalmente água pública no Brasil. Então eu vou deixar aqui para vocês, vai ser colocado na apresentação, um link aonde tem a relação de todos os comitês de bacia hidrográfica no Brasil. Você vai consultar, vai entrar nesse link, vai ver qual é o rio ou a bacia da onde você mora e você vai poder procurar as pessoas que são responsáveis pela organização do comitê e faço um convite muito importante para que você, prefeito, para que você, vereador, também milite dentro dos comitês de bacia hidrográfica. E aí a gente passa para um setor usuário de água, que é o setor de saneamento básico. Então, como eu mencionei, o setor de saneamento básico, ele utiliza na água para a entrega de um serviço, água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, para a população. A Constituição do Brasil, ela não dá uma definição clara do que é saneamento básico. E nós vamos encontrar essa definição de saneamento básico na Lei 11.445, é uma lei de 2007, foi alterada algumas vezes, agora recentemente foi alterado muito para pior pela Lei 14.026, de autoria do governo Bolsonaro. É uma lei que tenta desestruturar principalmente as empresas estaduais com a finalidade de vender as empresas de saneamento. Então vejam, a água bruta tem risco de privatização e as empresas de saneamento estão correndo também grandes riscos a partir da edição da Lei 14.026, que procura desmembrar as garantias de funcionamento das empresas estaduais. O abastecimento de água, se a gente for entender ele na sua cadeia, ele passa desde a reservação, da captação, do transporte, do tratamento dessa água e da distribuição da água de forma que ela chegue na sua casa, no seu comércio, nas indústrias. Então é a distribuição de água. A isso nós chamamos de abastecimento de água potável ou água tratada. Quase sempre é tratada, mas em alguns casos muito especiais você pode fornecer uma água de tão boa qualidade que ela é potável mesmo tendo a necessidade de ser tratada. Depois que você utiliza essa água na sua residência, no seu comércio, aí nós passamos para o sistema de esgotamento sanitário, que compõe o quê? A coleta dessas águas, né, chamada águas residuais, a coleta dessa água, o transporte, ou chamado afastamento, porque ele retira da sua casa o esgoto sanitário. Bom, e aí acaba? Não, depende. Em muitos casos ainda, infelizmente no Brasil, esse esgoto, depois de retirado na sua residência ou do seu comércio, ele é lançado de forma bruta nos rios, contaminando, criando problemas que é só olhar aqui, por exemplo, para São Paulo, os rios Pinheiros, o Tietê, são rios que até têm volume de água, porém essa água é tão contaminada que a ela não se presta nenhum tipo de uso. É como se essa água deixasse de existir. Então, você coleta
e afasta o esgoto, e aí o lançamento. O lançamento, muitas vezes no Brasil, infelizmente, ainda é feito de forma bruta, ou então essa água é tratada, esse esgoto é tratado para depois termos o lançamento nos corpos hídricos. E aí começa a entrar uma questão importante no saneamento, que eu queria destacar. Claro que tem muitas outras questões relevantes, tarifa, a forma de prestação do serviço, mas eu queria destacar aqui para vocês, principalmente vereadores, prefeitos, que é a titularidade do serviço de saneamento. A titularidade é quem é responsável, não é quem executa. Porque muitas vezes na sua cidade, provavelmente, quem presta o serviço ou é uma empresa privada ou é uma empresa estadual. Então você imagina que o serviço de saneamento é de responsabilidade do prestador dessa empresa, ou privada ou pública. A titularidade é sempre do município. Isso está definido na Constituição. Então, quem é responsável, quem é o titular, quem pode definir como será prestado o serviço de saneamento na sua cidade é o município, mesmo que ele tenha sido concedido para uma empresa prestar esse serviço. Mas a titularidade é sempre de vocês. Isso é fundamental, porque o que acontece em geral no Brasil? Quando você concede esse serviço, por exemplo, para uma empresa privada ou pública, o município parece que entende que se livrou desse problema. Mas ele continua sendo responsável todo o tempo pela prestação do serviço, inclusive com a responsabilização do próprio prefeito. Então era importante que no seu município, você que é candidata a prefeito, você mantivesse, mesmo que o serviço da sua empresa seja prestado por uma empresa estadual ou privada, que você mantenha um grupo de pessoas, um grupo pequeno, 2, 3 pessoas no máximo, mas que você mantenha especializadas em saneamento, de tal forma que possam acompanhar e fiscalizar a empresa. Porque o que acontece é que o prefeito concede o serviço de água e acha que ele não tem mais responsabilidade nenhuma. Tem. Ele concede o serviço de água e a empresa de saneamento faz o que deseja na sua cidade. Não pode ser assim. Então, por favor, não percam a capacidade de planejar e de fiscalizar o setor de saneamento. Por quê? Porque o município é o titular dos serviços de saneamento no Brasil. Então vejam, a titularidade é uma coisa, a outra coisa é a prestação do serviço. A prestação do serviço, ele pode ser feito de forma direta ou de forma indireta. Então, quando ele é feito de forma direta, é cuja responsabilidade pela prestação, não pela titularidade, ela é do próprio município. Então, ela pode ser centralizada, descentralizada ou feita por gestão associada, mas ela é uma administração direta, cuja responsabilidade ainda é da administração pública. Ou ela pode ser feita, e cada vez mais é feita assim, a prestação é de forma indireta. Então, a indireta, de que forma é? Ela pode ser feita através de concessão, de permissão ou, inclusive, por organização. Isso no Brasil existe pouco, existe mais na área rural, mas por organização da autogestão, ou seja, os próprios usuários se organizam para prestar a si próprios o serviço de saneamento. A responsabilidade é do município, a prestação é daquele eventual condomínio de pessoas que vai prestar o serviço para si próprio. E eu queria depois também, vai estar aqui na tela para vocês, um quadro que eu acho muito importante, que vai mostrando de quem é a responsabilidade pelas diversas etapas da prestação do saneamento. Então, o planejamento. Quem é responsável de planejamento? A empresa, o município concedeu para a empresa X o serviço de saneamento. Quem é o responsável pelo planejamento? É a empresa? Ela faz a rede onde quer, ela coloca a estação de tratamento quando puder, de água, de esgoto? Não. O planejamento será sempre municipal. Então é muito importante, aqui vai uma dica para vocês também, que vocês exijam ou acompanhem
a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. E aí, nesse plano municipal, vocês possam colocar as metas que a concessionária, que o prestador tem que cumprir, o bairro que ele tem que atender, a tarifa social. E tem também uma etapa importantíssima que a maioria dos municípios não cuidam, as empresas estaduais, públicas ou privadas, não querem, que é o controle social. Está definido na lei que o serviço de saneamento tem que ter controle social, fundamentalmente os conselhos municipais. Então, outra dica importante para vocês é de que vocês organizem os conselhos municipais, além do Plano Municipal de Saneamento, que é uma obrigação do município, a empresa não pode interferir nesse processo, vocês também organizem o controle social sobre a prestação desse serviço, porque, de uma maneira geral, quem presta o serviço não quer prestar contas para absolutamente ninguém. Em qualquer condição de prestação, seja por empresa, seja diretamente pelo município, elabore o Plano Municipal de Saneamento. Se ele já existe, acompanhe a atualização, porque a lei obriga a atualização do Plano Municipal de Saneamento. E uma última dica é que você procure conhecer também, durante esse processo, depois de eleito, durante a campanha, que você procure saber quem é a agência reguladora do serviço de saneamento da sua cidade, e lá você obtém as informações, as metas, que bairros serão atendidos, onde vai ser feita a rede de água, aonde vai ser feita a rede de esgoto. Vocês conheçam a agência reguladora para que vocês exijam a prestação adequada dos serviços para a sua população. Bom, então, em linhas gerais, o que a gente queria passar para vocês era um pouco isso. Quando a gente fala em água e saneamento, nós estamos falando de duas coisas que estão ligadas, mas que são distintas, que é a água na natureza, e a gente falou um pouco sobre isso, e a outra é o saneamento básico, que tem a parte de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros serviços, mas são coisas distintas. Eu acho que com essas pequenas dicas, vocês vão poder entender o mecanismo de funcionamento de cada um desses sistemas e depois se aprofundar, se vocês desejarem. Quem tiver interesse em aprofundar, tiver uma dúvida, quiser que a gente possa prestar algum esclarecimento, entre em contato com a Fundação Perseu Abramo. A Fundação tem o nosso contato pessoal e vai ser com muito prazer que a gente vai estar conversando para poder falar e aprofundar um pouco mais a discussão sobre água e saneamento no Brasil. Muito obrigado, sucesso e PT em 2024.